Fala, Fogão! Enquanto dentro de campo o Botafogo luta para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, fora dele, a luta é para transformar o Glorioso em clube empresa, de modo a gente ter uma gestão mais profissional e com mais investimentos, tanto na equipe principal quanto nas categorias de base. Tudo isso para que o Botafogo volte a ter um futuro digno, de acordo com o que a sua história merece. O Gustavo Magalhães, líder do modelo 2 da Botafogo SA, concedeu uma entrevista para o site Globoesporte.com. E aqui eu quero comentar para você as principais declarações dessa entrevista para que a gente possa entender nesse momento a quantas anda esse modelo 2 da Botafogo SA, o clube empresa para realmente transformar a vida do Botafogo. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que o Gerson Canhotinha de Ouro voltou a detonar o Salomão Kalou, fazendo críticas justíssimas, diga-se de passagem, porque afinal de contas, até o presente momento, depois de tantas e tantas partidas, o Kalou não mostrou a que veio. Quero destacar também, com todo destaque na verdade, as gloriosas, o Botafogo feminino, que conquistou o acesso depois de muita luta, depois de muita batalha, com pouco investimento, venceu o Ceará na primeira partida no Newton Santos e também venceu na volta, carimbando sua vaga na primeira divisão no ano que vem e agora indo em busca do título, enfrentando o Bahia na semifinal. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo, com todo o mérito, diga-se de passagem, é essa conquista do acesso pelas gloriosas. As meninas que batalharam muito, lutaram muito durante todo o campeonato, conseguiram carimbar a vaga na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2021, vencendo novamente a equipe do Ceará. Elas já tinham vencido de virada por 2-1 no Newton Santos, inclusive sendo essa a primeira partida na história do Botafogo feminino no estádio, e voltaram a vencer fora de casa com um gol da Kellen logo na primeira finalização, fazendo 3-1 no agregado. Conseguiram segurar o resultado e garantir essa vaga na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. É realmente uma conquista muito importante, porque só para você ter uma ideia da ordem de grandeza em termos de orçamento, o Botafogo feminino tinha um orçamento de R$800 mil por ano. Já o Ceará, R$4,5 milhões é o orçamento anual para a equipe feminina. São mais de 5 vezes aquilo que o Botafogo investiu para poder montar esse time que conquistou esse acesso para a primeira divisão. Então realmente é uma conquista muito importante. Fica aqui os meus parabéns para as meninas que representaram muito, mas muito mesmo, aquilo que é jogar pelo Botafogo e defender esse escudo. Parabéns para vocês! Outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês nesse vídeo é justamente as críticas do Gerson Canhotinha de Ouro em relação ao Salomão Kalou. Não é a primeira vez que ele faz isso e a gente tem que reconhecer, as críticas são mais do que justas. Afinal de contas, até esse presente momento, o Kalou não mostrou a que veio. A gente criou uma grande expectativa em cima da contratação do Marfinense, vem se decepcionando partida após partida. O Gerson questionou quem é Salomão Kalou e quem contratou esse cara. Falou dessa maneira mesmo, dizendo ainda que o Honda, embora esteja se arrastando, é tecnicamente bom e que acaba ficando mais esperto ali no meio. Mas que o Kalou realmente, quando entra em campo, o Botafogo já começa a partida com -1, com 10 jogadores em campo. Ele que falou ainda que o Cícero substituindo o Kalou, na verdade ele errou nessa parte porque o Cícero entrou na vaga do Honda. Mas enfim, a ideia aqui era o seguinte, dizer que o Cícero, com 825 anos, foi lá e deu conta do recado, enquanto o Kalou não consegue fazer a mesma coisa. Vale destacar que Kalou e Cícero têm praticamente a mesma idade. O Cícero tem 36, o Kalou tem 35. Mas quando a gente vê um jogando e o outro jogando, realmente a gente tem que falar aqui que parece que o Kalou nesse momento tem 40 anos de idade no mínimo, né? Só para falar por baixo. Que realmente não tem ritmo de jogo, não consegue dar sequência nas jogadas, erra domínio, erra passe, na hora de conduzir a bola tá meio que se arrastando, tá feio realmente, assim, não tá legal de ver, e o Barroca nesse momento tem que tomar uma atitude, essa é a grande realidade. O Gerson, inclusive, chegou a comentar que não tem como o Matheus Babi ser reserva do Kalou nesse time, e aqui a gente tem que falar o seguinte, uma das possibilidades que o Barroca pode explorar é o Lecaros, de repente, como segundo atacante, ou se ele quiser ter dois caras fortes lá na frente, o Babi e o Pedro Raul, sem cometer aquele velho equívoco que a gente já viu tantos treinadores cometerem, de colocar o Babi pelo lado do campo. Isso não existe. O Babi longe da grande área, assim como o próprio Pedro Raul, é uma nulidade. Essa é a grande realidade. Quando eles recuam aqui para o meio de campo, erram domínio, erram passe, escolhe errado a jogada que tem que fazer, isso acontece direto. Então se o Barroca quiser utilizar Babi e Pedro Raul juntos, tem que ser um próximo do outro, justamente para você dar trabalho para a dupla de zaga adversária. É uma possibilidade.
Vamos ver como é que o Barroca vai resolver essa situação, porque de fato não tá dando pro Calu ficar como titular da equipe do Botafogo. Falando agora a respeito da Botafogo SA, o Gustavo Magalhães concedeu uma entrevista para o Globoesporte.com, onde destacou alguns pontos a respeito desse projeto, o andamento nesse momento. Entre as perguntas feitas para ele, tivemos aqui uma pergunta muito importante, questionando se uma eventual queda para a Série B pode inviabilizar esse projeto de sair do papel. O Gustavo Magalhães então respondeu que esse tipo de projeto é um projeto de longo prazo. Os investidores olham a longo prazo, entendendo que investir no futebol dá retorno. Logicamente ele destaca que estando na Série A é mais atrativo, porém, para o investidor que olha como um projeto de longo prazo, a queda para a Série B não inviabiliza, só torna mais desafiador, com uma necessidade óbvia de uma mudança de readequação de orçamento e também de investimento previsto no futebol profissional. A captação de recursos que nesse momento ainda não está sendo realizada, tem fases anteriores para poder iniciar essa fase de captação, porém, em conversa com um grupo de investidores, está sendo estimado um investimento de 400 milhões de reais para que você possa fazer o investimento no profissional e também na base. Esse é um aspecto importante pelo seguinte: quando a gente fala de arrecadação no futebol, o Gustavo Magalhães destaca que cada vez mais essa arrecadação vai ser mais forte na parte variável, que é a premiação, por exemplo, de competições. Quando você vai bem numa Copa do Brasil, quando você vai bem no Campeonato Brasileiro. E, portanto, você precisa ter times competitivos que entrem nas competições para poder disputar, para poder chegar nas fases mais decisivas. Logicamente, quando o Gustavo Magalhães fala sobre isso, ele está querendo destacar aqui que dentro desse investimento previsto, existe um orçamento que vai ser direcionado para fortalecer a equipe profissional e também as categorias de base. Tudo para que você possa ter, de um lado, uma equipe profissional que dispute as competições tentando vencer, tentando chegar o mais longe possível, e do outro, nas categorias de base, você possa ter um trabalho de revelação de talentos, o que naturalmente vai ser bom tecnicamente falando e financeiramente falando, a partir do momento que você pode vender esses jogadores para o exterior e tudo mais, e fazer dinheiro também dessa maneira. Outro ponto aqui que o Gustavo comentou nessa entrevista é que foi contratado um escritório de advocacia para poder negociar com os credores, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Tudo isso para poder entender como que esses credores enxergam uma possibilidade de deságio, que nada mais é você receber aquilo que você tem direito a receber enquanto credor, porém um valor descontado, né? Você dando um desconto ali para o Botafogo fazer esse pagamento à vista. Esse é um ponto importante também, porque caso os credores não aceitem uma negociação, logicamente o projeto não sai do papel. Então essa é uma etapa muito importante que começou há menos de 2 meses, tá? Tem sido feitas essas conversas com os credores. O fato de estarmos no meio de uma pandemia impede que muitas dessas reuniões aconteçam presencialmente. É um desafio a mais você ter que resolver isso só por telefone, por videochamada, mas está sendo feito esse trabalho de conversa com os credores para poder entender se eles aceitariam receber a dívida, porém com deságio, com desconto. Também foi contratado um outro escritório responsável por estruturar o fundo que vai ser registrado lá na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Esse é um ponto muito importante porque o Botafogo precisa, provavelmente, dos fundos FIDIC e FIP. Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso há um tempo atrás, justamente explicando o que é o fundo FIDIC, o que é o fundo FIP, como o dinheiro seria utilizado na SA através desses dois fundos. E esse escritório então foi contratado para poder registrar esse fundo, deixar tudo certinho e ele poder de fato começar o período de captação. Porque uma vez que o fundo está estruturado e foi registrado, aí sim você pode começar a captar os recursos para poder formar esse fundo aqui que vai ser utilizado na SA. Se você quiser saber mais sobre como funciona o FIDIC e o FIP e de que maneira possivelmente o dinheiro vai ser utilizado pelo Botafogo via esses dois fundos, o card está aqui em cima para você poder conferir o vídeo. Recomendo, é bacana você poder entender de que maneira esse dinheiro vai ser utilizado, possivelmente vai ser utilizado, porque naturalmente na prática pode ter uma mudança ou outra. O assunto Botafogo SA naturalmente é um assunto que já está bem batido na torcida do Botafogo. Por quê? Parece que a gente está voltando no tempo, lá em 2019, quando perto do fim do ano a gente só escutava falar de SA, que ia captar tanto, era 350, era 300, daqui a pouco caiu para 250, 240, 210. Cada hora era um montante, né, de milhões aí que o Botafogo ia buscar captar. Agora estão se falando em 400. Mas o discurso ele é muito semelhante àquilo que a gente viu em 2019. E mais uma vez o Botafogo repete a luta contra o rebaixamento. No ano passado, toda a torcida do Botafogo falava o quê? Esse é um ano que a gente não pode cair, porque a SA vai sair do papel em 2020. Veio 2020, infelizmente nada saiu do papel, tá certo que teve a pandemia no meio do caminho, isso com certeza influencia a possibilidade de você conseguir captar recursos. O Botafogo que chegou a conseguir um bom montante durante o ano de 2020, mas esbarrou ali num teto e não conseguiu passar dali.
Vamos ver se dessa vez, nesse modelo 2 da Botafogo SA, liderado pelo Gustavo Magalhães, a gente começa a ter notícias mais positivas. É interessante sim você poder negociar com os credores, é muito importante. É interessante sim você ter um escritório que vá cuidar da estruturação desse fundo junto à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Tudo isso é importante. Você não consegue tirar um projeto como esse do papel se você não tiver com tudo bem ajeitado. Agora, a fase mais importante é a captação dos recursos. Se você não tiver os recursos, seja de torcedores botafoguenses, seja de fundos de investimento que já estão acostumados a fazer esse aporte no futebol, tudo isso tem que acontecer para que a Botafogo SA de fato possa sair do papel. Eu não nego aqui que eu sou um grande entusiasta do projeto. Eu nunca defendi os dirigentes. Eu defendo a ideia do projeto porque entendo que para a situação do Botafogo, ter a Botafogo SA se transformar em clube empresa, tendo uma gestão mais profissional, conseguindo equalizar as suas dívidas e podendo fazer investimentos no futebol, isso naturalmente coloca uma perspectiva na frente do Botafogo de horizonte muito mais positivo do que a gente tem hoje. Hoje o horizonte do Botafogo é tenebroso. A gente sabe que o Botafogo tem uma dívida enorme, que isso estrangula o clube no dia a dia, com contas bloqueadas, com penhoras, e logicamente fica muito difícil você montar times competitivos se você não tem a capacidade orçamentária para você poder chegar e competir de igual para igual com outras equipes do futebol brasileiro que hoje investem 9, 10, 12, até mais milhões de reais aí todo mês pagando salário. O Botafogo tem uma folha hoje de 3 milhões de reais e um time que deixa muito a desejar. Então o Botafogo realmente precisa se fortalecer. Vamos torcer para que a Botafogo SA de fato possa um dia acontecer. Se vai ser agora em 2021, não sei. Se vai ser em 2022, não sei. Mas que possa acontecer, porque continuando do jeito que tá, sem se transformar em clube empresa, o futuro do Botafogo a gente sabe muito bem qual é. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito disso tudo? A conquista das gloriosas, essa situação da Botafogo SA, você acredita que vai acontecer ou não vai acontecer nunca? Se é só conversa fiada, enfim, deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.